Sejam bem-vindos a mais um vídeo da TV Nossa Senhora da Mushima. E no episódio de hoje vou falar da adoração e da veneração. Este é um tema que muitas vezes é muito mal percebido também por católicos e por aqueles irmãos de outras denominações religiosas que acusam os católicos de adorar imagens e santos e de serem idólatras. É muito normal nós, católicos, estarmos em situações embaraçosas com irmãos de outras denominações religiosas no que diz respeito a este assunto. E quando não conhecemos a doutrina da nossa igreja, é muito comum sairmos dessas situações com muita tristeza. Na verdade, nós precisamos aprender mais sobre a nossa fé. E é por isso que eu trago hoje este vídeo. Precisamos aprender aquilo que professamos. O católico não adora imagens, o católico venera os santos. Existe uma diferença enorme entre adoração e veneração. Adorar é prestar culto a Deus, ou prestar culto a. Venerar significa reverenciar, fazer memória e ter grande respeito ou apreço. A adoração ocorre quando existe um culto no qual é envolvido um sacrifício. Então, quando alguém que não conhece o real sentido da adoração vê um católico venerando um santo, acaba o acusando de fazer algo a uma criatura que, segundo ele, só caberia ao Criador. Isso acontece porque eles não vivem a real dimensão da adoração. Nós, católicos em particular, o fazemos para prestar memória àqueles homens e mulheres que viveram a radicalidade da fé, que são os santos que nós veneramos. Uma fé cheia de virtudes e muitas vezes de martírio. Fé esta que gerou neles a santidade. Se não podemos ter essas imagens, tampouco podemos ter fotografias de pessoas que já se foram, que conviveram conosco, viveram conosco. Eu próprio, pessoalmente, duvido que aqueles que nos acusam da idolatria deitem fora as fotos e lembranças de pessoas queridas que já partiram deste mundo. Nós, católicos em especial, temos e devemos ter, sem medo, imagens dos santos e das santas de Deus em nossas casas. É importante reverenciá-los, lembrando das virtudes e do amor deles por Jesus Cristo e pedindo-lhes a intercessão junto a Deus. Afinal, eles estão no céu e fazem parte do corpo místico da Igreja. Por isso, adorar somente a Deus, prestar culto é somente a Deus. E se alguém um dia vier acusá-lo ou acusar-te de idolatria ou coisa semelhante, não fiques perturbado, fique tranquilo, fique em paz e lembre-se de que apenas os que participam do santo sacrifício da Santa Missa é que fazem a verdadeira adoração. Portanto, muitos daqueles que dizem que nós adoramos imagens não têm o grande sacrifício da Santa Missa, não têm este privilégio de participar do grande sacrifício eucarístico, que é a maior de todas as adorações. Mas eles dizem que os católicos veneram ou adoram imagens, ou adoram santos. Não. A palavra adoração tem origem no termo latino adoratione e se refere a ter um amor intenso, podendo ou não ser de conotação religiosa. E vamos procurar aprofundar este tema, porque a adoração tem relação a ter respeito
cumprir reverência, admirar fortemente ou ainda ser devoto a um lugar, ou coisa, ou pessoa. No contexto de pintura indica a adoração dos reis magos no menino Jesus Cristo. A adoração no sentido religioso. Adorar dentro do contexto religioso significa reconhecer com humildade e de forma indiscutível que Deus é sublime sobre todas as criaturas. A adoração era uma forma de culto ou homenagem na Roma antiga, que primeiramente era dedicada aos deuses através de beijos dos pés e joelhos de suas imagens. Depois, o culto e a reverência de adoração passou a ser dedicado aos monarcas. Os indivíduos costumavam se curvar ou ajoelhar diante dos reis gregos e romanos. A adoração também está presente no Antigo Testamento e no judaísmo. A adoração era praticada por os judeus na época do Antigo Testamento e era dirigida somente a Yahvé, o Deus de Israel. O nome do Deus eterno significa algo como "Eu sou aquele que sou". Nesse mesmo período, em regiões vizinhas a Israel, havia povos considerados pagãos que prestavam adoração para outros deuses, normalmente sob a forma de esculturas. Os judeus buscavam se afastar dos povos pagãos para não se contaminar com seus hábitos de adoração a diversos deuses. A adoração pagã já se resumia em si, no entanto, mesmo assim, os indivíduos desses povos desenvolveram rituais, como os de se ajoelhar diante de imagens que representavam seus deuses, beijando-lhes. Os atos diante das imagens não eram adoração em si, mas sim uma forma de complemento. Já a adoração, já no Antigo Testamento, os deuses pagãos mencionados no Antigo Testamento eram representados por ídolos de maneira geral, esculturas. Porém, cabe dizer que todo ídolo é uma imagem de escultura, mas nem toda imagem de escultura se constitui num ídolo. Atenção neste ponto. Aqueles que dizem que nós adoramos imagens, nós não fazemos das imagens dos santos um ídolo. Mas o reconhecimento que fazemos destes grandes homens da Igreja. Para que fique mais claro, podemos exemplificar através dos anjos, querubins e a serpente de bronze, que o Deus do Antigo Testamento pediu que o povo de Israel confeccionasse para ornamentar a tampa da Arca da Aliança. Essas imagens eram esculturas, mas não eram ídolos. Portanto, mais uma vez, ali está clara a diferença entre uma simples imagem de escultura e uma imagem criada com a intenção de idolatria. Diferente das esculturas citadas acima, podemos mencionar as figuras de Baal e Dagon, que eram ídolos, uma vez que recebiam o culto dos pagãos em substituição ao Deus de Israel. Pois aí está o centro, o culto que se presta a estas imagens. Os judeus consideravam essas imagens como falsos deuses. Ainda podemos falar também da adoração da Igreja Católica, para estabelecer um paralelismo entre adoração, veneração e idolatria. Na Igreja Católica, a adoração assume inúmeras formas, sendo a mais simples delas a adoração ao próprio Deus. Outra forma de adoração é
a eucarística, em que os católicos creem na transubstanciação, em que o pão e o vinho se convertem no corpo e sangue de Jesus Cristo, respectivamente. Logo, é uma forma de adoração a Jesus Cristo, uma maneira de relembrar o sacrifício feito por Ele em nome da humanidade. A adoração a Deus é também chamada de latria e consiste no reconhecimento do respeito e submissão total às vontades dele. Os católicos compreendem que nada seriam sem Deus, uma vez que foi Ele quem os criou e tudo que está à sua volta. Esta é a nossa fé. Adorar a Deus significa ser grato e realizar grandes atos em seu nome. No contexto puramente católico, a adoração a Deus permite que o homem se feche para uma adoração a si mesmo, ficando dessa forma livre do pecado e da idolatria do mundo. Outra forma da adoração na Igreja Católica é a latria. E a segunda é a dolia e a terceira é a hiperdolia. Então temos três formas de adoração na Igreja Católica, que é a latria, a dolia e hiperdolia, que vamos falar já a seguir destas diferentes formas de culto na Igreja Católica. A Igreja Católica reconhece estas três formas de cultos: latria, dolia e hiperdolia. A latria, palavra que vem do grego latreo, o que significa adorar. A adoração é dedicada somente a Deus. Dessa forma, a latria é restrita a Deus e a Cristo, que é Deus na forma de homem e o Salvador. Jesus instituiu que somente a Deus se deveria prestar culto. Representou um grande marco a instituição da festa de Corpus Christi pelo Papa Urbano VI como adoração ao Santíssimo Sacramento. E depois temos a dolia, palavra também originária do grego doleo, que significa honra e veneração. A veneração da dolia é dedicada aos santos, indivíduos que agiram de forma heroica ou realizaram milagres de maneira que foram enviados para o altar pela canonização. A exceção é o patriarca São José, considerado o primeiro santo e a quem se dedica a protodolia, que indica uma veneração mais extremada, mas que não se compara à latria ou hiperdolia, veneração dedicada à Virgem Maria. O culto aos santos tem sua origem no sofrimento dos mártires, indivíduos que se submeteram a grande sofrimento em defesa de sua fé. A celebração dos santos acontece em seus dias natais, que nada mais é do que o dia do seu martírio, em que eles nasceram para toda a eternidade. As celebrações mais relevantes dos santos é de São José e de São João Batista. Dos apóstolos temos Pedro e Paulo. De todos os santos. Já a terceira forma, que é a hiperdolia, nós vimos que a latria é somente dedicada a Deus e a dolia é a veneração que se dedica aos santos, indivíduos que agiram de forma heroica e realizaram milagres. E agora a hiperdolia
palavra composta pela combinação de grego hyper, acima de, e do leu, honra, significando acima do culto de honra, mas que não é o mesmo que a adoração dedicada a Deus. Trata-se do culto especial a Maria Santíssima, que é a Mãe de Deus. Somente a ela se dedica a hiperbolia. Muito importante prestar nestes três níveis. Temos a latria, a dolia e a hiperbolia. Muito importante isso para sabermos diferenciar. Então, trata-se do culto especial à Santíssima, a Maria Santíssima, isto é, a hiperbolia, que é a Mãe de Deus. Somente a ela se dedica a hiperbolia. Surgiu da percepção da necessidade de elevar o culto à Virgem Maria a uma posição de mais privilégio. Sendo assim, tem seu culto acima dos demais santos, mas sem ser mais elevado do que a latria. Essa forma de culto especial à Virgem Maria foi determinada no Concílio de Éfeso em 431 e representa um marco na devoção mariana. Nesse momento, foi reconhecida a maternidade divina de Maria. No Concílio Vaticano II, em 1962, se afirmou que Maria recebeu a anunciação de um anjo de que teria o Filho de Deus. Logo, ela foi reconhecida como a verdadeira mãe do grande Salvador. Maria teve sua missão e vínculo indissolúvel com Jesus reconhecido. A adoração é um ato de extremo amor que, segundo a Santa Igreja Católica, só deve ser prestado a Deus. A nossa Mãe, Nossa Senhora, e aos santos e santas cabe apenas a veneração, que significa ter um grande respeito por alguém, tratá-la com consideração e ter como exemplo a ser seguido. O ponto de partida para entender as palavras do Êxodo, do capítulo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu e do que há embaixo na terra. Ou outros textos semelhantes temos no Levítico 19, 4, Números 33, 51 a 52, Deuteronômio 4, 25 a 26, 27, 14 a 15, é ter presente que Deus nunca se revelou de modo visível, por isso seria difícil representá-lo por meio de alguma figura. Além disso, também existia a realidade religiosa dos povos com os quais os israelitas tinham contacto. As divindades eram representadas pelas mais diferentes imagens. Deus não queria ser confundido com nenhuma delas. É importante não perder de vista o facto de que a proibição diz respeito a imagens ou estátuas das divindades pagãs ou ídolos, principalmente por se tratarem de representações de seres humanos que nunca existiram, animais, astros ou outros elementos da natureza. Felizmente, na Igreja Católica, em nenhuma Igreja Católica, nós encontraremos estas imagens ou estátuas das divindades pagãs ou ídolos. Guardai, portanto, com solicitude as vossas almas. Vós não vistes figura alguma no dia em que o Senhor vos falou sobre o Horebe do meio do fogo. Não suceda que,
Enganados, façais para vós alguma imagem esculpida, quer seja figura de homem, quer de mulher, ou representação de qualquer animal que há sobre a terra, ou das aves que voam debaixo do céu, ou de répteis que se movem sobre a terra, ou de peixes que debaixo da terra moram nas águas. Não sucede aqui, levantando os olhos ao céu, e vendo o sol e a lua, e todas as estrelas do céu, caindo no erro, adores e prestes culto a essas coisas que o Senhor, teu Deus, criou para servir a todas as gentes que estão debaixo do céu. Deuteronômio 4, 15 a 19. Mais tarde, por meio dos profetas, foi condenado o culto ou a adoração a homens vivos, tal como acontecia na Roma Antiga, aos quais se atribuía origem divina, por exemplo, os reis da Babilônia, os faraós do Egito e mais tarde os imperadores romanos, que já fizemos referência um pouco antes. Comparar a proibição bíblica aos ídolos pagãos com as imagens ou estátuas usadas na Igreja Católica é forçar os textos bíblicos para levar a conclusões erradas e pecar contra a verdade. Deus condenou a adoração e o culto aos deuses pagãos. Em nenhuma Igreja Católica há estátuas ou imagens de deuses antigos ou novos. Pelo contrário, as estátuas e imagens em nossas igrejas recordam pessoas que realmente existiram, às quais não se presta nenhuma adoração. Os santos são pessoas que em algum momento da história cristã tornaram conhecido pelo exemplo de vida e pela prática das virtudes o Deus único e verdadeiro. Por isso, servem como exemplo para que possamos também conhecer, amar e servir a Deus, Senhor nosso. Olhando para as imagens ou estátuas dos santos e conhecendo o modo como praticaram a fé, somos convidados a concluir: se puderam praticar os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu também o posso. A idolatria existe quando se atribui divindade ou poderes sobrenaturais a uma imagem ou objeto. Isto não acontece na Igreja Católica. O verdadeiro católico sabe que as imagens não têm poderes divinos, nem virtudes pelas quais devam ser adoradas. O uso de imagens ou estátuas na Igreja Católica obedece à orientação bíblica dada pelo próprio Deus em diversas ocasiões. Quando foi construída a Arca da Aliança, foi dito a Moisés: farás também o propiciatório de ouro puríssimo. O seu comprimento terá 2 côvados e meio, e a largura côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido nas duas extremidades do oráculo. Está em Êxodo 25, 17 a 18. Também recebeu a ordem de fazer uma serpente de bronze, para que os israelitas, ao olharem para ela, fossem curados do veneno das serpentes. O Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze e põe-na por sinal. Aquele, sendo ferido, olhar para ela, viverá. Isto está em Números 21 a 8. David dá a seu filho Salomão os planos de Deus para a construção do Templo Santo de Jerusalém. Para o altar em que se queima o incenso, deu do ouro mais fino
para que dele fizesse a figura de um carro de querubins que estendesse as suas asas e cobrissem a arca da aliança do Senhor. Todas estas coisas, disse o rei, me foram dadas, escritas pela mão de Deus, para que eu compreendesse todas as obras do desenho. Isto está, primeiro livro das Crônicas, 28, 18 a 19. Portanto, ficou gravado detalhadamente na Sagrada Escritura como o Templo de Jerusalém foi decorado com imagens. Isto podemos ver também, conferir também, primeiro livro dos Reis, 6, 19 a 32. Segundo livro das Crônicas, 3, 8 a 13. Nem por isso Salomão foi acusado de desobedecer à ordem de Deus contida no Decálogo. Portanto, fica aqui esclarecido que católico algum adora imagens. Nós veneramos os santos. As imagens nos remetem à própria vida dos santos que serviram à Igreja com muito amor. E uma das maneiras mais sublimes da nossa adoração é a Eucaristia, o que os católicos têm por excelência. O que é a Eucaristia? Jesus, antes da sua paixão e morte, ao celebrar a Páscoa com os apóstolos, disse-lhes: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer, pois digo-vos, nunca mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. E tomou o pão, deu graças, partiu e deu-o, dizendo: Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que vai ser derramado por vós. São vários os relatos evangélicos que incluem esta verdade fulcral da nossa fé. Basta lermos os evangelhos e as cartas do apóstolo Paulo. Cada vez que o sacerdote na missa diz as palavras da consagração, realiza-se o grande milagre da Eucaristia. O que era pão e vinho, agora, sob essa aparência, é o corpo e sangue de Cristo. Jesus Cristo está presente na Eucaristia de modo único e incomparável. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte, o Cristo todo. Está presente nela de modo sacramental, isto é, sob as espécies eucarísticas do pão e do vinho. O Criador se excedeu no carinho por suas criaturas. E como se não bastassem todas as outras provas da sua misericórdia, Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Eucaristia para que pudéssemos tê-lo sempre junto de nós, e porque, tanto quanto nos é possível entender, movido por o seu amor, ele, que de nada necessita, não quis prescindir de nós. Por amor e para nos ensinar a amar, veio Jesus à terra e ficou entre nós na Eucaristia. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que este se torna presente e em tal sacramento. Santo Ambrósio
afirma acerca desta conversão: estejamos bem persuadidos de que isto não é o que a natureza formou, mas o que a bênção consagrou, e que a força da bênção supera a da natureza, pois pela bênção a própria natureza é mudada. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura também enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma das partes delas, de maneira que a fração do pão não divide Cristo. Por isso, o Senhor pode o que nós não podemos. Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não nos deixa um símbolo, mas a própria realidade. Fica Ele mesmo. Por isso que nós o adoramos durante a Eucaristia e durante a exposição do Santíssimo. Irá para o Pai, mas permanecerá com os homens. Não nos deixará um simples presente que nos lembre a sua memória, uma imagem que se dilua com o tempo, como a fotografia que em breve se esvai, amarelece e perde sentido para os que não tenham sido protagonistas daquele momento amoroso. Sob as espécies do pão e do vinho, encontra-se o próprio Cristo realmente presente com seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Jesus está realmente presente na Eucaristia. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo, sangue, juntamente com a alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo e, por conseguinte, o Cristo todo. Esta presença chama-se real por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomasia, porque é substancial e porque por ela Cristo, Deus e homem, se toma presente completo. Isto está presente no Catecismo da Igreja Católica, número 1374. E São João, no seu Evangelho, apresenta outras palavras de Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Permanece em mim e eu nele. Sob as espécies do pão e do vinho está ele realmente presente, com o seu corpo, o seu sangue, a alma e divindade. Mas ainda assim há aqueles que ainda teimam em não reconhecer que Jesus está presente nas espécies da hóstia consagrada. Sob as espécies consagradas do pão e do vinho, Cristo mesmo, vivo e glorioso, está presente de maneira verdadeira, real e substancial, seu corpo e sangue, com sua alma e sua divindade. Isto está presente no Catecismo da Igreja Católica, o número 1413. O modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que dela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. Por isso, o amor da Trindade pelos homens faz com que, da presença de Cristo na Eucaristia, nasçam para a Igreja e para a humanidade todas as graças. Este
é o sacrifício profetizado por Malaquias. Desde o nascer do sol até ao ocaso, é grande meu nome entre os povos. E em todo lugar se oferece o meu nome. Se oferece ao meu nome um sacrifício fumegante e uma oblação pura. É o sacrifício de Cristo, oferecido ao Pai com a cooperação do Espírito Santo. A oblação de valor infinito que eterniza em nós a redenção que os sacrifícios da antiga lei não podiam alcançar. Ele baixa-se a tudo, admite tudo, expõe-se a tudo. A sacrilégios, a blasfémias, a frieza da indiferença de tantos, com o fim de oferecer ainda que seja, a um único homem a possibilidade de descobrir o bater de um coração que salta no seu peito chagado. Por isso é que a Igreja muitas vezes propõe a adoração ao Santíssimo, que é uma maneira de exaltar esta presença real. É uma maneira também de obter muitas graças de Deus, dobrando o joelho diante do próprio Cristo. A presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, diz São Tomás de Aquino, mas só com a fé, baseada na autoridade de Deus. É altamente conveniente que Cristo tenha querido ficar presente à sua Igreja desta maneira singular, visto que estava para deixar os céus em sua forma visível. Cristo quis dar-nos sua presença sacramental, já que ia oferecer-se na cruz para nos salvar. Queria que tivéssemos o memorial do amor com o qual nos amou até ao fim, até o dom da sua vida. Com efeito, em sua presença eucarística, ele permanece misteriosamente no meio de nós como aquele que nos amou e que se entregou por nós, e o faz sob os sinais que exprimem e comunicam este amor. Portanto, é toda a nossa fé que se põe em movimento quando cremos em Jesus, na sua presença real, sob os acidentes do pão e do vinho. Senhor, ajuda-nos a aumenta a nossa fé, para que não vos neguemos nas diversas formas com que vos manifestais na vossa Igreja e na vida dos homens. E temos que agradecer a este grande Senhor que tanto nos amou até a morte. Por isso, na liturgia da missa, exprimimos nossa fé na presença real de Cristo, sob as espécies do pão e do vinho, entre outras coisas, dobrando os joelhos e inclinando-nos profundamente em sinal de adoração do Senhor. Além disso, a Igreja Católica professou e professa este culto de adoração, que é devido ao sacramento da Eucaristia, não somente durante a missa, mas também fora da celebração dela, conservando com maior cuidado as hóstias consagradas, apresentando-as aos fiéis para que solenemente as venerem, e levando-as em procissão. A Santa Reserva era primeiro destinada a guardar dignamente a Eucaristia, para que pudesse ser levada fora da missa aos doentes e aos ausentes. Pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo em sua Eucaristia, a Igreja tomou consciência do sentido da adoração silenciosa do Senhor presente sob as espécies eucarísticas. É por isso que o tabernáculo
O sacrário deve ser colocado em um lugar particularmente digno da igreja. Deve ser construído de tal forma que sublinhe e manifeste a verdade da presença real de Cristo no Santo Sacramento. Concluindo, nosso Deus decidiu permanecer no sacrário para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos engrandecer, para nos dar eficácia ao nosso trabalho e ao nosso esforço. Que pressa todos têm agora para estar com Deus. Tu não tenhas pressa. Não faças, em vez de uma genuflexão piedosa, uma contorção do corpo. Faz a genuflexão devagar, com piedade bem feita. E ao mesmo tempo que adoras Jesus sacramentado, diz-lhe no teu coração: adoro-te, devoto, latens deitas. Adoro-te com amor, Deus escondido. É o que exprime o grande cântico escrito por São Tomás de Aquino. Adoro-te deitas. Adoro-te devoto, latens deitas. Espero que este vídeo tenha ajudado alguma coisa para o aprofundamento do conhecimento sobre a doutrina católica, sobre a doutrina da adoração, sobre a adoração, veneração e a idolatria. Está tudo contido neste vídeo. Este vídeo foi sugerido por uma seguidora do nosso canal, a TV Nossa Senhora da Mushima, e obrigado desde já por esta bela sugestão. E espero que tenha conseguido satisfazer algumas lacunas, cobrir algumas lacunas que muitos de nós apresentam, sobretudo quando somos confrontados com irmãos de outras confissões religiosas que não conseguem diferenciar realmente o que é adoração, o que é veneração, porque muitos deles não fazem a adoração, porque, como já disse neste vídeo, a verdadeira adoração, quem faz a verdadeira adoração é aquele que participa do grande sacrifício eucarístico. Isto sim é a pura e a verdadeira adoração. Quem não o faz, então não está à altura de discursar sobre a adoração ou sobre a veneração. Eu volto na próxima com outro tema. E desde já, obrigado por terem estado até aqui, a terem acompanhado este vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, partilhar o vídeo, deixar um like se vocês gostaram do conteúdo. Se houver também alguma coisa que devia ter sido melhor, alguma coisa que deve melhorar, podem deixar aí nos comentários, deixem os comentários, e podem também sugerir um tema que pode ser abordado aqui no canal, e assim ajuda-nos a este canal a crescer e a trazer mais conteúdos. Deixa um like, subscreva, comente e partilhe. E eu volto na próxima com outro conteúdo. Que Deus os abençoe.
del Santo Sexto Ordine,